Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é o filme O Atalho. A ambientação do filme se dá em duas épocas distintas. Uma delas é o presente e a outra é o passado, que é inserido através de flashbacks de origem do vilão, digamos assim. A primeira cena do filme é justamente nesse passado. E ela tem uma coisa esquisita, porque a personagem que é vítima nessa ocasião, em um dado momento ela está no chão e se arrasta quase parada, basicamente esperando que o vilão a mate, o que não faz o menor sentido porque ela podia muito bem levantar e correr. É quase a mesma situação de uma pessoa que é vítima do Chuck, que poderia dar um chute nele e se afastar rapidamente porque ele é só um boneco, mas ela fica lá parada esperando ele matar ela. Eu achei isso bem esquisito. E conforme o filme foi passando, eu fui me perguntando qual era a lógica daquela primeira cena. Porque a cena inclui o garotinho, que a gente sabe que é psicopata, e o irmão dele, que tenta estuprar uma mulher. Eu não lembro se foi dito que ela era namorada dele ou alguma coisa assim. Enfim, a questão é, se o vilão é o garotinho, que é o psicopata, por que precisaria mostrar o mais velho em uma situação dessas, mostrando que ele também é um babaca? Se ele não seria importante, por que mostrar? E isso foi me encucando. Enquanto eu assistia o filme, eu ia me perguntando quando é que eles vão justificar isso? Ou será que não vai ter nenhuma justificativa? Ao final, teve uma justificativa e esta foi crucial, a certo modo, para se entender o todo da narrativa. Esse começo é justamente para mostrar que tanto mais velho quanto mais novo são pirados. Então, quando chega o final, a gente consegue entender que aquele que nós pensávamos que era o vilão é sim um vilão. Não é simplesmente um engano achar que ele era o vilão. Ele é maluco, ele provavelmente matou pessoas porque ele é maluco. Não tão maluco quanto o irmão, mas ele ainda é maluco. E essa virada ao final do filme é uma coisa que é coerente a partir dessa revelação no começo, mas eu não gosto dela porque ela não tem muito a ver com o teor geral do filme. Ou melhor, não essa revelação, não o twist do vilão, mas o final do irmão do protagonista. Eu dei uma atropelada nas coisas. Essa parte da narrativa em flashback é bem interessante porque ela mostra o crescimento, a evolução de um psicopata, de um serial killer. É bem interessante para você fundamentar o vilão. E conforme o filme transcorria, eu imaginava que o psicopata, o menor, era o maníaco do atalho. Então estava indo super interessante, porque era um aprendizado contínuo sobre o personagem. E obviamente aquilo não poderia ser inútil, então em algum momento, provavelmente, viria alguma informação crucial para que eu entendesse o vilão do filme. E não exatamente veio na forma como eu esperava. Mas felizmente o flashback não ficou gratuito. Eu já vi muito filme que tem flashback explicativo que não serve para nada, só consome tempo. Mais adiante eu comento um pouco mais sobre essa questão dos vilões. Mas agora sobre os personagens mais importantes, os protagonistas. Toda a ideia do protagonista entrar no atalho e querer investigar é legal, porque é como se fosse um suspense policial. Um jovem acaba caindo naquela trilha e resolve averiguar a situação e acaba no caminho de um psicopata. É muito interessante, porque ele tinha o incentivo da questão do irmão dele, que ficou assustado por causa do maníaco do atalho, e aquele outro rapaz tinha a motivação do cachorro dele possivelmente ter sido morto pelo cara. Então, os dois são personagens bem interessantes, o jeito como eles agem é interessante. Embora eu deteste o jeito que eles invadem a casa do velho sem nenhum motivo, porque eles tinham ido lá para ver se era o cachorro do cara. Mas eles invadem a casa do velho sem
sem saber se era o cachorro do cara. Então, se o velho surgisse com uma espingarda e atirasse nos dois, legítima defesa, o que eles iam poder dizer? Não tinham prova nenhuma. Então, achei isso bem esquisito, mas é padrão de filmes de terror os personagens serem invasores de propriedade. O porém da parte da investigação são os amigos do protagonista, que são personagens muito irritantes. Eles são eles são um alívio cômico completamente desnecessário e não funciona. Aquele jeito idiota que eles tentam ficar se assustando é muito ruim. Aquela cena em que os colegas de trabalho, incluindo o amigo idiota do protagonista, fingem que um deles está sendo pego pelo maníaco do atalho para assustar o protagonista, é um tapa na cara de quem está assistindo. Porque o filme tem uma seriedade até então, ele está correndo muito bem, interessante, faria sentido o vilão fazer aquilo, eu estou esperando por aquilo. Enquanto a cena andava, eu fiquei pensando, poxa, será que eles vão tentar inverter a expectativa fazendo isso ser uma piada idiota? Porque é uma cena tão legal, é tão impactante, infelizmente virou uma inversão de expectativa, piada idiota. O que é realmente uma pena. A cena estava bem legal. Eu acho até que esse tipo de coisa é pior do que o jump scare. Porque o jump scare, ele é feito para assustar. Isso é para fazer comédia, então você tira a atenção, mas pior do que tirar a atenção para dar um sustinho idiota, você tirar a atenção para você fazer uma piada. Porque acaba baixando o nível do filme como um todo. E eu começo a não acreditar quando existem momentos de tensão, porque eu sei que pode rolar uma quebra de expectativa. Isso acontece mais pra frente no final, mas lá funciona muito melhor do que aqui, porque não é simplesmente uma piada. Mas tem seus problemas próprios, depois eu vou falar sobre isso. Os amigos do protagonista, os dois amigos principais, né, o menino e a menina, além deles serem babacas e insensíveis com o cara que acabou de perder o cachorro, eles ainda são babacas com o irmão do protagonista. Porque o irmão do protagonista está lá todo triste porque não teria a companhia dele para alguma coisa de escoteiro. E os amigos idiotas estão lá zoando o garoto. Isso é ridículo. Tomara que... Não, eu não vou estragar o final. Mas tomara que ele os vitime também. Mas eles morreram. Do que eu tô falando? Deixa eu continuar logo. Uma parte que eu achei bem esquisita daquele processo de investigação foi que o protagonista estava lá no carro com a crush dele para vigiar, para ficar de olho quando o velho saísse do lugar lá para poder avisar os amigos idiotas e o rapaz que tinha que sair da casa. Só que ao invés de ficar olhando para o lugar, ele ficou mais preocupado em paquerar a crush. Eu fiquei imaginando, na hora da cena do beijo, eles pararem com um beijo, olhar para o lado e ver que o carro do cara já partiu. Provavelmente o cara já chegou lá na casa dele e pronto, os amigos já estão mortos. Teria sido uma piada muito inteligente, lógica e melhor do que aquela outra lá do sustinho que fizeram antes. Que pena. E se por um lado aquela duplinha de amigos não serve para absolutamente nada e é inútil, os flashbacks são úteis. Porque eles criam a perspectiva de que o mais velho é o normal, meio babaca, mas normal, e o mais novo é o psicopata. Então, no momento em que os personagens encontram o mais novo acorrentado, eles acham que aquele mais novo é uma vítima do mais velho. Mas eu sei que o mais novo é que é o maluco das coisas. Então, aquele maluco das coisas, o que foi que eu disse? Aquele maluco é o grande perigo. Quando eles estão prestes a soltar o cara, eu tô tipo, nossa, eu não acredito, que tensão, o que vai acontecer, e agora, e agora? Será que o mais velho vai ajudar eles? E quando o mais velho, ele se recusa a ajudar, ele tá querendo proteger o irmão, faz sentido, porque eu sei que ele é um cara meio mal, também um pouco meio maluco, como foi demonstrado no começo do filme, naquela cena inicial do passado. Então, faz total sentido, é uma boa composição e é uma reviravolta muito legal que envolve a tensão. Porque o grande suspense
é quando os personagens não sabem que estão em perigo, mas o espectador sabe. Então a gente está sofrendo por eles por antecedência. Isso é muito legal, foi um grande acerto do filme. É um acerto narrativo que torna a experiência de assistir O Atalho gratificante. Ele acaba sendo um filme quase recomendável porque é legal. Você se diverte assistindo. Ele não é um filme que é chato. As coisas vão evoluindo e progredindo até o ponto onde elas convergem e tudo faz sentido. E isso me leva à cena final. A revelação do garotinho, ela não é exatamente uma revelação, porque desde a cena da floresta em que ele está cutucando o cachorro morto e o momento em que o irmão vê, o protagonista vê, ele sujo de sangue e reage como se aquilo não fosse surpreendente, como se o garotinho pudesse ter matado o cachorro. Então, ele usar a violência não é uma reviravolta. A reviravolta é ele usar a violência contra um adulto. Eu não estava esperando por aquilo. Inclusive, me soou de graça aquele final, como se fosse uma tentativa do filme de chocar. Então tem que chocar, então faz o garoto matar alguém. Como se também o filme inteiro fosse criado em função de fornecer lógica para esse final chocante, para ser aquele final que marca. Não gosto disso porque esse desfecho, por mais que ele seja coerente com o que foi apresentado antes, por mais que ele seja um paralelo muito interessante, muito legal, com a relação dos dois vilões, ele tira um pouco a seriedade do filme. Ele faz o Atalho parecer um filme mais bobo do que ele realmente é. E me dá uma sensação de perda de tempo. É uma coisa esquisita, porque se tirar essa cena, eu gosto do filme, eu gostei do filme, foi uma experiência legal. Mas essa cena final insiste em me passar essa impressão de que não valeu a pena. Isso me incomodou pra caramba, acho que foi um erro criativo. Pra você ver, nem tudo o que é coerente é bom. Embora a incoerência sempre seja, quase sempre seja um erro, a coerência não é necessariamente um acerto. É uma coisa bem curiosa que eu percebi no final desse filme. Que é um filme ok, é um suspensezinho, é meio legal. O final não. Toda a sequência do terço final do filme eu achei escuro demais, eu tive uma certa dificuldade para entender o que estava acontecendo. Mas, no todo, é um filme legalzinho, dá para você passar o tempo assistindo ele. Diga nos comentários se você gostou do filme ou se você concorda com a minha perspectiva de que o filme ficou meio bobo com esse choque ao final. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber as próximas críticas e análises sobre obras de ficção, incluindo aí animes e filmes. É isso aí, pessoal. Até a próxima!